Imagine a seguinte cena. Você acorda num sábado de manhã, pega o celular ainda com o olho fechado e resolve dar aquela conferida na carteira de investimentos. Faz isso todo mês, religiosamente. Você é aquela pessoa disciplinada que todo mundo acha que está fazendo tudo certo. Investe R$ 500 todo santo mês há 3 anos. Nunca falhou, nunca gastou esse dinheiro com bobeira. E aí você olha o saldo e vê R$ 21.342. Você faz uma conta mental rápida. Espera aí, eu coloquei R$ 500 por mês durante 36 meses. Isso dá R$ 18.000 que eu investi do meu bolso. Então, meus investimentos me renderam R$ 3.342 em 3 anos. Isso dá uns R$ 93 por mês. Menos do que você gasta com internet, menos do que a conta de luz, menos do que aquela pizza que você pede na sexta-feira. E aí bate aquela sensação esquisita. Você fez tudo que os gurus de finanças mandaram. Economizou, investiu com consistência, deixou o dinheiro trabalhar por você. Só que nesse ritmo, você vai precisar de quantos anos para realmente mudar de vida? 20, 30, 40 anos. E se você tem 30 anos hoje, vai chegar aos 70 finalmente livre financeiramente. Parabéns, você conquistou a liberdade na mesma idade que o governo diz que você pode se aposentar. Aqui está a verdade que ninguém quer te contar. Os juros compostos são reais. A matemática funciona, Einstein realmente pode ter chamado isso de 8ª maravilha do mundo. Mas tem um probleminha. Para a maioria dos brasileiros, confiar só nos juros compostos é a receita perfeita para morrer pobre, ou no mínimo morrer na classe média, que no final das contas dá quase no mesmo. E antes que você feche o vídeo achando que eu vou dizer que investir é inútil, calma, não é isso. O problema não são os juros compostos, o problema é a ilusão de que eles sozinhos vão te salvar. Hoje eu vou te mostrar exatamente porque essa mentalidade está te mantendo preso no mesmo lugar e o que você realmente precisa fazer para sair dessa armadilha. E eu te garanto, quando você entender os 3 erros que vou mostrar aqui, você vai olhar para aquela frase motivacional: invista R$ 100 por mês e seja milionário, de um jeito completamente diferente. Parte 1. A ilusão vendida. Você já deve ter visto aquele gráfico lindo, né? Aquela curva exponencial subindo, subindo, subindo. Viu só? É assim que os juros compostos funcionam. No começo parece devagar, mas depois explode. E o exemplo é sempre o mesmo. Se você investir R$ 500 por mês, com retorno de 10% ao ano, em 30 anos você terá mais de 1 milhão. Beleza, a matemática está correta. Eu não vou discutir isso. Mas vamos falar sobre o que esses gráficos bonitos não mostram. Primeiro, 30 anos. 30 anos, cara. Você sabe o que acontece em 30 anos? Em 1995, ninguém imaginava que todo mundo teria um computador no bolso. Em 2010, Bitcoin nem existia direito. Em 2020, uma pandemia parou o mundo inteiro. E você vai me dizer que consegue prever onde vai estar daqui a 30 anos? Se vai ter o mesmo emprego? Se o Brasil vai estar melhor ou pior? Se a inflação não vai comer metade do seu poder de compra? Apostar toda a sua estratégia financeira em um horizonte de 3 décadas é basicamente dizer: vou rezar para que nada dê errado durante o tempo equivalente a uma vida inteira de trabalho. Segundo ponto, e aqui vem o soco no estômago. Você realmente acha que vai conseguir manter R$ 500 por mês de aporte durante 30 anos? Não estou falando de disciplina, estou falando de realidade. Vão aparecer emergências. Seu carro vai quebrar. Alguém da família vai ficar doente. Você pode perder o emprego, pode ter filho, pode precisar ajudar seus pais. Segundo o IBGE, 62% dos brasileiros não têm nenhuma reserva de emergência. Nenhuma. E você sabe o que acontece quando aparece uma emergência e você não tem reserva? Você quebra o investimento. Simples assim. Aqueles 30 anos viram 28, depois viram 25, e quando você vê, o plano bonito virou uma colcha de retalhos que nunca sai do papel. Terceiro, e esse é o mais importante: enquanto você espera 30 anos para os juros compostos fazerem a mágica acontecer, a sua vida está passando. Você está com 30 anos hoje? Legal, você vai ter liberdade financeira aos 60. Mas e os seus 40? E os seus 50? Você vai passar as melhores décadas da sua vida correndo atrás de conta, preso num emprego que não aguenta mais, só esperando a curva exponencial finalmente decolar? Os juros compostos funcionam, mas eles funcionam devagar, dolorosamente devagar. E para quem está começando com pouco, eles funcionam devagar demais. Parte 2. Os números
que ninguém te mostra. Vamos fazer umas contas reais aqui, com números brasileiros de verdade. Não aqueles exemplos de Instagram que usam o salário de São Paulo como se fosse a realidade do país inteiro. Segundo o IBGE, o salário médio do brasileiro em 2024 era de R$ 3.123, mas vamos ser generosos e usar R$ 4.000, que é um salário razoável para quem tem ensino superior completo e alguns anos de experiência. Dessas R$ 4.000, você paga aluguel ou financiamento, que em média consome 30% da renda. Sobram R$ 2.800. Você tem alimentação, que segundo a Associação Brasileira de Supermercados, custa em média R$ 800 por mês para uma pessoa, sobram R$ 2.000. Transporte, internet, luz, água, gás, telefone, se você for econômico, mais R$ 500, sobram R$ 1.500. E olha, estamos sendo extremamente otimistas aqui. Não colocamos lazer nenhum, zero entretenimento, nada de roupa, nada de remédio, nada de dentista, nada de presente para ninguém, nada de emergência. Mesmo assim, você teria R$ 1.500 de margem. Mas vamos na realidade. A maioria das pessoas não consegue guardar R$ 1.500. Consegue guardar uns R$ 300, R$ 400 no máximo. E tem mês que não consegue guardar nada. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, 48% dos brasileiros terminam o mês no vermelho ou zerados. Mas vamos fingir que você é a exceção. Você consegue investir R$ 500 por mês, todo mês, sem falhar. Rentabilidade de 10% ao ano, que já é otimista considerando inflação e taxas. Em 10 anos, você teria aproximadamente R$ 102 mil. Legal, certo? Só que tem um detalhe. Em 10 anos, com uma inflação média de 5% ao ano, aqueles R$ 102 mil teriam o poder de compra de uns R$ 62.600 de hoje. E sabe o que você consegue fazer com R$ 62.600? Não dá para comprar um carro zero, não dá para dar entrada num apartamento decente, não dá para largar o emprego e viver de renda. Dá para ter uma reserva de emergência boa? Sim, mas mudar de vida? Não. Agora vamos esticar para 20 anos. Mesmos R$ 500 por mês, mesmos 10% ao ano, você chegaria em aproximadamente R$ 380 mil. Parece bastante, né? Mas espera, em 20 anos, com inflação de 5% ao ano, isso equivale a uns R$ 143 mil de hoje. Melhorou, mas ainda não é liberdade financeira. Com a regra dos 4%, você conseguiria tirar uns R$ 5.700 por ano de renda passiva. Isso dá R$ 475 por mês. Parabéns! Você investiu religiosamente durante 20 anos e conseguiu uma renda passiva que paga a conta do mercado. Enquanto isso, você passou 2 décadas da sua vida acordando todo dia para trabalhar porque os juros compostos ainda estavam aquecendo. E aqui está o ponto que eu quero que você entenda. Não é que os juros compostos não funcionem, eles funcionam. Mas eles funcionam numa velocidade que não combina com a realidade de quem precisa construir riqueza partindo de baixo. Eles foram feitos para quem já tem patrimônio multiplicar esse patrimônio, não para quem está começando do zero. Parte 3. Os 3 erros de quem só confia nos juros. Agora vamos falar dos 3 erros clássicos que mantêm as pessoas presas nessa ilusão dos juros compostos como salvação. E eu aposto que você está cometendo pelo menos um deles. Erro número 1. Focar só na taxa de retorno e esquecer do aporte. Esse é o erro mais comum. A pessoa fica obcecada em encontrar um investimento que rende mais. Ah, esse fundo rende 12%, mas esse aqui rende 14%. Passa horas comparando rentabilidades, lendo relatórios, tentando acertar o momento perfeito de compra. Só que tem um problema. A taxa de retorno importa muito menos do que você imagina, principalmente no começo. Sabe por quê? Porque 14% de pouco continua sendo pouco. Se você tem R$10 mil investidos, a diferença entre 10% e 14% ao ano é de R$400. R$400. Sabe o que faz mais diferença? Aumentar seu aporte mensal de R$500 para R$700. Isso são R$2.400 a mais por ano entrando na sua carteira. 6 vezes mais impacto do que ficar caçando rentabilidade. Mas as pessoas não fazem isso. Elas preferem passar o tempo procurando um investimento mágico que vai render 20% ao ano do que arrumar uma forma de ganhar R$200 a mais por mês, porque mexer na rentabilidade parece mais fácil. É só apertar um botão. Aumentar a renda dá trabalho. Erro número 2. Ignorar completamente o fator tempo da sua vida. Os gurus de finanças adoram falar sobre paciência. Ah, você precisa ter paciência. Os juros compostos precisam de tempo para trabalhar. Beleza, eu concordo. Mas tempo é um recurso limitado. Você tem quantos anos? 25? 30? 40?
Se você tem 30 anos e vai esperar 30 anos para ter liberdade financeira, você vai chegar aos 60. Sabe o que isso significa? Você vai passar toda a sua vida adulta produtiva preso. Seus 30, a década que você tem mais energia. Seus 40, a década que você deveria estar colhendo os frutos do trabalho. Seus 50, a década que você deveria estar escolhendo o que fazer, não sendo obrigado a trabalhar. Você está trocando a sua juventude pela promessa de uma velhice confortável. E isso é exatamente o que o sistema quer: que você trabalhe quietinho, consuma o suficiente para manter a economia rodando, invista o resto e nunca questione se existe um caminho mais rápido. E a verdade é que existe, mas ele não passa só por juros compostos. Passa por aumentar sua capacidade de ganhar dinheiro. E isso ninguém quer falar, porque vender curso de como escolher ações é muito mais fácil do que ensinar alguém a construir múltiplas fontes de renda. Erro número 3. Acreditar que investir R$500 por mês para sempre é suficiente. Esse aqui é mortal. A pessoa define um valor de aporte, tipo R$500 por mês, e acha que vai manter isso para sempre, como se a vida fosse estática, como se ela não fosse ganhar mais daqui a 5 anos, como se não fosse possível criar novas fontes de renda. Isso é mentalidade de empregado. Eu ganho X, gasto Y, invisto Z, e é assim que vai ser até eu morrer. Só que quem fica rico não pensa assim. Quem fica rico pensa: como eu faço para aumentar o X? Como eu reduzo o Y sem perder qualidade de vida? Como eu crio um W, um K, um J de renda que nem existiam antes? A pessoa que investe R$500 por mês e daqui a 10 anos continua investindo R$500 por mês está fazendo algo muito errado. Ou ela não evoluiu profissionalmente, ou ela está gastando todo o aumento de salário, ou ela simplesmente não entendeu que o jogo não é sobre quanto você investe, é sobre quanto você consegue acelerar esse processo. Parte 4. O que realmente funciona? Então, se os juros compostos sozinhos não resolvem, o que resolve? A resposta é simples, mas exige esforço. Você precisa atacar dos dois lados ao mesmo tempo. Aumentar seus aportes enquanto os juros fazem o trabalho deles. Vamos voltar para o exemplo dos R$500 por mês. Só que agora, em vez de manter R$500 para sempre, você vai fazer diferente. Você vai se comprometer a aumentar seus aportes em 10% ao ano. Não é nada absurdo, é R$50 a mais por ano. Qualquer pessoa que se esforce minimamente consegue arrumar R$50 extras por mês em 12 meses. Agora olha a diferença, com R$500 fixos por 20 anos. A 10% ao ano, você chega em R$380 mil. Com R$500 aumentando 10% ao ano, você chega em R$640 mil. Uma diferença de R$260 mil. E olha, você não fez mágica nenhuma, você só aumentou um pouco todo ano, mas eu vou te mostrar algo ainda melhor. E se além de aumentar os aportes, você focasse em ganhar mais dinheiro de forma mais agressiva, e se em vez de esperar um aumento de 5% ao ano no emprego, você desenvolvesse uma habilidade que vale mais no mercado, ou criasse uma renda extra, ou mudasse de emprego para um que paga 30% a mais. Imagina que nos primeiros 5 anos você foca pesado em aumentar sua renda. Você sai dos R$4 mil para R$7 mil, e com isso seus aportes mensais vão de R$500 para R$1.500. Agora sim a coisa muda. Com R$1.500 por mês durante 15 anos, a 10% ao ano, você chega em R$620 mil. Mas você não levou 20 anos, levou 15. Você economizou 5 anos da sua vida. E sabe o que você pode fazer nesses 5 anos que sobram? Viver ou continuar acelerando. Porque quando você entende que o jogo não é só sobre deixar o dinheiro trabalhar, mas sobre você trabalhar melhor para ter mais dinheiro trabalhando, tudo muda. O sistema quer que você acredite que basta investir e esperar, porque isso te mantém quieto, comportado, na sua caixinha. Mas a verdade é que quem realmente sai da classe média não faz isso. Eles investem sim, mas eles também empreendem, negociam salários, trocam de emprego, criam produtos, vendem serviços, aprendem novas habilidades. Eles atacam o problema dos dois lados. Os juros compostos são o motor, mas o combustível é o dinheiro que você coloca todo mês. E se você fica com um combustível fraco, o motor nunca vai te levar longe. Parte 5. A mudança de mentalidade. Aqui está o que você precisa entender. Os juros compostos são uma ferramenta, não uma solução.
Eles multiplicam o que você já tem. Se você tem pouco, eles multiplicam pouco. Se você tem muito, eles multiplicam muito. É matemática pura, então parar de ver investimento como a resposta final e começar a ver como parte de um sistema maior, um sistema que inclui aumentar sua renda, controlar gastos desnecessários, criar novas fontes de renda, desenvolver habilidades valiosas, fazer network, tomar riscos calculados. A pessoa que fica esperando os juros compostos fazerem milagre está, na prática, terceirizando sua riqueza para a sorte e para o tempo. Ela está dizendo: eu vou fazer a minha parte pequena e torcer para que em 30 anos isso tenha valido a pena. Mas a pessoa que entende o jogo de verdade sabe que não dá para esperar 30 anos. Ela precisa forçar o sistema a trabalhar a favor dela mais rápido, e a única forma de fazer isso é jogando mais lenha na fogueira. Mais dinheiro entrando, mais agressividade nos aportes, mais foco em aumentar renda. No final das contas, a diferença entre quem fica na classe média para sempre e quem realmente sobe é essa, não é sobre quem investe. Todo mundo investe hoje em dia, é sobre quem consegue injetar dinheiro suficiente no sistema para que os juros compostos realmente façam diferença antes dos 60 anos de idade. E se você acha que não consegue aumentar sua renda, que está travado, que não tem como ganhar mais, então você tem um problema muito maior que investimentos. Você tem um problema de mentalidade, porque sempre tem uma forma de ganhar mais. Pode ser mais difícil, pode dar mais trabalho, pode exigir que você saia da zona de conforto, mas existe. O que não existe é ficar parado, esperando o milagre enquanto investe R$ 500 por mês e acha que isso vai te libertar. Não vai. Vai te dar uma aposentadoria um pouco melhor que o INSS. Só isso. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente aceleração. Meu nome é Denilson e nos vemos na próxima.